Os policiais me deram um choque porque eu era um homem negro correndo num bairro de brancos. Depois é que perceberam que eu era o ex-chefe deles. Naquela manhã, eu só aproveitava as ruas vazias do meu bairro. Comprei minha casa aqui quando me aposentei do cargo de chefe de polícia, há 5 anos. Sempre soube que, como homem negro circulando pela área mais branca da cidade, mais cedo ou mais tarde teria que encarar algum policial novo, que não fazia ideia de quem eu era. Meu visual agora, barba grisalha, uns quilos a mais desde a aposentadoria, não lembrava mais o sujeito do retrato pendurado no saguão da delegacia. Ainda assim, esperava que o departamento que eu tanto amei e respeitei mantivesse o que sempre preguei: diálogo antes de qualquer coisa, armas só em último caso. Descobri, da pior forma, que estava enganado. Uma viatura veio devagar ao meu lado e o policial do passageiro abaixou o vidro. "Tá perdido?" perguntou. Não dei atenção, continuei correndo e ele logo ligou a sirene. "Ei, tô falando com você. Aqui não é seu lugar." Parei e expliquei que morava ali, mas ele debochou. "Aham, claro. E eu sou o prefeito. Fazendo o quê aqui tão cedo? Está de olho nas casas?" Meu estômago virou, daquele jeito que acontecia antes de operação complicada, aquela sensação de que tudo podia dar errado num piscar de olhos. Fiquei calmo e apontei minha casa, a 3 portas de onde estávamos, dizendo que era minha fazia anos. Eu até poderia ter contado quem era, mas queria ver como meus ex-policiais agiam quando achavam que ninguém estava olhando, mesmo que isso colocasse minha integridade em risco. Não imaginava até onde chegaria. O policial saiu do carro enquanto o parceiro falava algo no rádio, que não conseguia entender. "Quer me convencer que mora nesse bairro? Sabe quanto vale cada casa dessas?" Ele começou a dar voltas ao meu redor, lanterna no rosto, mesmo com o dia clareando. "Me mostra um documento, deixa as mãos onde eu possa ver." Quando fui pegar a carteira, ele já gritou: "Devagar, sem gracinha." Olhou meu documento e já falou que devia ser falso. "Richard Thompson, Oak Street, 425, boa tentativa." E em vez de devolver, guardou meu documento chamando reforço. Alegou suspeito em abordagem. Quando pedi o documento de volta, o outro policial saiu do carro e ficou atrás de mim. "Tá exigente demais pra quem tá nessa situação", disse ele. "Melhor ficar quieto e deixar a gente trabalhar." O primeiro completou: "Tivemos uns arrombamentos aqui. Homem negro, uns 50 anos, está bem na descrição." Mandou eu pôr as mãos na viatura para a revista. Perguntei qual era a suspeita e ele torceu meu pulso para trás. "Não preciso de motivo para quem tá agindo suspeito. Abre as pernas." Chutou meus pés forte, me fazendo cambalear, e o parceiro revistou meus bolsos, jogando meu celular no chão e pisando em cima. "Ih, agora não liga pro advogado não." Quando tentei me endireitar, o policial me empurrou com o rosto no capô. "Mandei você se mexer." O metal esmagou meu nariz e o gosto de sangue veio na boca. Eram os policiais que eu treinei, na corporação que construí, e me tratavam como um ninguém. O parceiro riu. "Olha Naí, tá resistindo. Isso é crime." Me algemaram tão apertado que na hora perdi a sensibilidade das mãos. Chegaram mais 2 viaturas, 4 policiais. Um deles nem pensou. "Mais um que não é daqui", disse, e me deu uma joelhada no estômago. Sem ar, me dobrando, começaram a me empurrar de um pro outro, rindo enquanto eu tropeçava. "Olha só, nem em pé fica. Deve estar chapado." Um deles segurou minha cabeça e bateu na janela da viatura. O policial de antes sacou o taser. "Para de resistir!" gritou, enquanto eu sangrava sem nem reagir. Meu corpo se preparou para a dor. Ele disparou. Eu caí no chão convulsionando. Tentei gritar: "Sou o chefe Thompson!" Mas minha mandíbula travou. Língua não respondia, só saía um som rouco. Deitado, o parceiro começou a me chutar nas costelas. Ouvi estalo. "Isso é pelo tempo que você nos fez perder." Outro policial pegou o celular e gravou tudo, rindo, dizendo que seria ótimo pro treinamento. Um começou a abrir o zíper e urinou em cima de mim, enquanto eu ainda tremia do choque. "É assim que tratamos criminosos por aqui", disse, com os outros incentivando. A humilhação doía mais que o choque, mais que a costela quebrada. Dediquei minha vida àquele distintivo e agora estavam pisando, literalmente, em tudo pelo que lutei. Quando terminou, outro policial puxou meu cabelo e afundou meu rosto na poça. "Limpa isso aí", falou, esfregando meu rosto no asfalto e na urina, enquanto tiravam fotos. Eu ali, coberto de sangue e urina, até que chegou uma SUV do departamento. Capitão Adams desceu, um dos poucos da minha época. O policial falou: "Capitão, pegamos esse cara arrombando casa. Teve que ser na força, resistiu." Adams se aproximou, me olhou e ficou branco. "Meu Deus, chefe Thompson! Chefe Thompson!" O policial que tinha urinado em mim se endireitou, nervoso, olhando de mim para Adams. "Chefe? Não foi assim? Esse é o chefe Thompson." Adams mal conseguia falar. "Comandou o departamento 15 anos. Foi ele que me contratou. O retrato dele tá no saguão." Ainda zonzo,
Ouvi o desespero dos policiais percebendo a cagada. Tinham acabado de torturar e humilhar o próprio fundador da equipe. O que me deu o choque largou meu documento e se afastou como se queimasse. O parceiro tentou limpar meu rosto com a jaqueta, espalhando sangue e urina, tremendo tanto que mal segurava o tecido. Adams repetia meu nome, já ligando para a ambulância. O policial que urinou em mim correu para a viatura e jogou uma garrafa d'água na minha cabeça como se isso fosse apagar o que fez. 2 vieram destravar as algemas. Minhas mãos arderam quando o sangue voltou. Um deles murmurava pedido de desculpa enquanto tentava me ajudar a sentar, mas minhas costelas gritavam e eu não consegui mexer sem gemer. A ambulância demorou uns 3 minutos que pareceram uma eternidade ali no chão. Os paramédicos ficaram visivelmente perdidos ao dar de cara com 6 policiais cercando um homem todo machucado, que de repente começou a ser tratado como se fosse feito de porcelana. Me colocaram na maca com um cuidado exagerado, enquanto o Adams subia junto comigo na ambulância. No caminho inteiro, ele não parou de pedir desculpas, dizendo que jamais imaginou que aqueles policiais pudessem fazer aquilo. Cada buraco na rua fazia uma pontada atravessar meu peito, e eu só conseguia encarar o teto da ambulância, lutando para não vomitar. Quando cheguei ao hospital, fui direto para uma sala de trauma, onde as enfermeiras começaram a registrar tudo em fotos. As marcas do taser no meu peito pareciam 2 círculos vermelhos, com linhas se espalhando em volta. Minhas costelas já exibiam marcas perfeitas de botas, com hematomas escurecendo rápido. Fotografaram meu nariz quebrado de todos os ângulos possíveis e os cortes no meu rosto, resultado de ter sido arrastado no asfalto. Uma enfermeira se aproximou e, quase sussurrando, perguntou se eu queria registrar um boletim de ocorrência. Mas Adams ouviu do corredor, onde ele andava inquieto de um lado para o outro. Entrou e pediu para conversarmos a sós assim que terminassem os raios-x e cuidassem dos meus ferimentos. O médico veio logo depois e explicou que eu estava com 2 costelas trincadas, o nariz quebrado e que as queimaduras do taser iam deixar marcas. Quando finalmente ficamos só eu e Adams, ele praticamente implorou para que eu deixasse resolver aquilo internamente, prometendo que os responsáveis seriam punidos de verdade e repetindo que ia garantir justiça. Mas dava para ver o desespero dele, com a mão tremendo e a testa suada. Ele sabia o peso daquilo para todo o departamento. Falei que queria a corregedoria ali em 1 hora ou acionaria o FBI. Ele saiu quase tropeçando para fazer a ligação. Nem 1 hora depois, Catherine Gonzalez, de Iowa, apareceu com 2 sacos de evidências e um gravador. Ela lacrou minha camisa ensanguentada num saco, a calça suja de outro jeito em outro, etiquetando tudo certinho. Enquanto Adams continuava andando de um lado para o outro lá fora, ela colheu meu depoimento, querendo saber quem fez o quê e quando. Disse que já tinha separado as imagens das bodycams dos 6 policiais e gravações das viaturas. Tirou mais fotos dos meus machucados com a câmera dela e me fez assinar autorizações para liberar meus prontuários médicos. Quando tive alta, já estava anoitecendo e Adams me levou para casa no carro dele. Assim que entrei, vi um e-mail da Associação de Moradores falando de atividade suspeita na Oak Street naquela manhã e pedindo que todo mundo ficasse atento. Nicole Wells, minha vizinha, estava pegando a correspondência quando Adams me ajudou a sair do carro. Ela me olhou por um instante, desviou o olhar rapidinho e entrou correndo em casa sem dizer nada, mesmo depois de 5 anos de vizinhança. Senti uma vergonha que me queimou mais do que o choque do taser, sabendo que provavelmente todo mundo ali tinha visto o que aconteceu comigo. Naquela noite, não peguei no sono. Qualquer carro passando ou ranger da casa me fazia pular da cama. A sensação de choque, mesmo fantasma, não ia embora. Meus músculos não paravam de tremer e o cheiro de urina parecia não sair, mesmo depois de 3 banhos. Peguei um caderno e comecei a anotar tudo o que lembrava, antes que os detalhes fugissem da minha cabeça. Quem falou o quê, quem chutou onde, quem riu, cada mínimo detalhe que a memória permitia. A raiva me fazia continuar apesar da dor, enchendo página atrás de página. No dia seguinte de manhã, pesquisei advogados de direitos civis e liguei para 3 escritórios antes das 9. É assustador como aqueles policiais ficaram violentos tão rápido só porque viram um homem negro correndo. Faz a gente questionar que tipo de treinamento eles realmente têm, porque seguir o manual eu sei que não seguem. O próprio Russell Marshall me atendeu e contou que já ganhou 12 casos contra departamentos de polícia nos últimos 5 anos. Naquela tarde, ele foi até minha casa e já deixou claro na mesa da cozinha o que faríamos. Acusações criminais para a promotoria e uma ação civil contra a cidade por danos. Me avisou que o departamento ia tentar encobrir tudo e que o sindicato não ia medir esforços para proteger os policiais. Ainda durante a visita, Wayne Ford, do sindicato, ligou com aquele tom conciliador, querendo transformar o crime em mal-entendido. Ele realmente usou essa palavra para descrever o que fizeram comigo e sugeriu que, se eu fosse razoável, dava para chegar num acordo bom para todo mundo. Desliguei na cara dele enquanto ainda falava, e Russell riu, dizendo que era exatamente assim que eu devia agir. Pouco depois,
Ana Ellis, da TV local, de algum jeito conseguiu meu contato e ligou querendo um comentário sobre o caso. Ela já sabia do taser e que vários policiais estavam envolvidos, o que só podia significar que alguém de dentro estava vazando informação. Não falei nada ainda, mas anotei todas as perguntas dela, porque mostravam o quanto ela já sabia. Ana queria saber sobre as imagens das body cams e se eu tinha sido hospitalizado, o que mostrava que a fonte dela era boa. Russell pediu para eu não falar nada, pelo menos por enquanto, mas disse que talvez em breve a imprensa fosse fundamental, caso tentassem abafar tudo. 3 dias depois, Adams me ligou para avisar que os 6 policiais tinham sido colocados em licença remunerada. O sindicato já tinha emitido nota criticando julgamento precipitado e defendendo que os policiais mereciam o devido processo legal. Ler aquelas palavras cuidadosamente escolhidas para justificar o que fizeram comigo me embrulhou o estômago ainda mais do que a própria surra. A sensação de traição doía mais que qualquer lesão física, porque era o mesmo sindicato pelo qual eu tinha lutado durante meus anos de serviço. O celular vibrou com mensagens de poucos ex-colegas nas horas seguintes. 2 ofereceram apoio. Um perguntou se eu estava bem, mas no geral, reinou o silêncio entre gente com quem trabalhei por anos. Teve até quem sugerisse que a culpa era minha, por não ter me identificado, como se apanhar e ser humilhado fosse consequência disso. A solidão bateu mais do que eu esperava. Ali sentado na sala, com bolsa de gelo nas costelas, pensando nessas pessoas que sorriram na minha festa de aposentadoria e agora nem para mandar uma mensagem. No 4º dia, uma batida na porta me fez saltar, corpo ainda tenso esperando por mais violência. Nicole Wells estava na varanda, nervosa, segurando um pendrive e a mão tremendo. Ela disse baixinho que tinha imagens da campainha daquela manhã, pegando tudo. A câmera dela tinha gravado toda a cena, mas ela estava com medo de sofrer retaliação se resolvesse testemunhar. Agradeci e prometi que faria o possível para proteger a identidade dela, mesmo sabendo que o departamento costumava punir quem denunciava. Ela saiu rápido, olhando para trás com medo, como se a polícia já estivesse de olho na casa dela. Naquela tarde, Gonzales me ligou para contar que, misteriosamente, 3 câmeras corporais falharam durante minha prisão. A dashcam da primeira viatura também tinha trechos apagados, mas a SUV do Adams, que chegou depois, talvez tivesse registrado alguma coisa. O acobertamento já estava em andamento, igualzinho aos velhos tempos que eu tentei tanto mudar quando era chefe. As provas estavam sumindo, as versões sendo combinadas, enquanto eu estava em casa imobilizado com as costelas quebradas. Na manhã seguinte, Eugene Reynolds, do jurídico da prefeitura, me ligou com uma proposta de acordo. Muito dinheiro para eu ficar calado, sem que o departamento admitisse erro, e ainda teria que assinar um termo de confidencialidade. O valor era maior do que minha aposentadoria anual, mas só de pensar já fiquei enjoado. Falei que precisava de tempo para pensar, enquanto o Marshall insistia para eu não tomar nenhuma decisão precipitada. A cidade queria enterrar o caso o quanto antes que aparecessem mais provas ou a imprensa cavasse mais fundo. Naquele fim de semana, passei horas gravando tudo no meu celular. Cada detalhe enquanto a memória ainda estava fresca, mesmo com o remédio me deixando grogue e cansado. Fui descrevendo o rosto de cada policial, o que disseram, como se movimentaram, onde estavam, quem fez o quê e em que momento. O Marshall dizia que isso podia ser decisivo no futuro, caso tentassem distorcer os fatos ou se minha memória falhasse. Fiz 3 cópias do áudio, entreguei uma para o Marshall, fiquei com outra e mandei a terceira para minha irmã em outro estado. Na segunda-feira, fui para a entrevista formal na corregedoria, com a Gonzales, em um lugar neutro no centro. Durante 2 horas, expus detalhadamente como cada policial desrespeitou as políticas de redução de conflito que eu mesmo tinha criado anos atrás. Não passou batido para ninguém a ironia da situação. Eles quebraram regras que existiam justamente para evitar abusos como o que sofri. Gonzales fez perguntas minuciosas sobre o episódio da urina, claramente montando um caso para a acusação de agressão qualificada. Ela queria saber exatamente quem fez o quê, costurando uma linha do tempo precisa. Naquela mesma noite, a Ellis publicou o primeiro artigo online. Em poucos minutos, a sessão de comentários virou um campo de batalha. Metade das pessoas me chamava de herói por expor a corrupção. A outra metade dizia que eu mereci por não me identificar. Ler desconhecidos debatendo se eu merecia ser torturado e humilhado me fez fechar o notebook e me afastar. Gente que nunca passou por isso discutia se era justificável o que fizeram comigo só porque não revelei de cara que era ex-chefe. Uns diziam que eu estava usando a questão racial. Outros afirmavam que aquilo mostrava que todo policial era ruim. No dia seguinte, o sindicato organizou um ato de apoio aos policiais suspensos no centro. Disseram que eram homens de bem injustiçados. Falaram das famílias, dos anos de serviço. Passei de carro e vi umas 50 pessoas segurando cartazes em defesa do devido processo e dos nossos policiais. Mas ninguém lembrava o que tinham feito comigo naquela manhã.
A imprensa local cobriu tudo como se existissem dois lados exatamente equivalentes, entrevistando representantes do sindicato que chamaram o caso de mal-entendido. Já na terceira semana, voltei ao hospital para o exame de acompanhamento. A médica achou danos nos nervos dos meus pulsos por causa das algemas, talvez irreversíveis. 2 costelas não cicatrizaram direito e talvez eu precisasse de cirurgia. Ela anotou tudo para minha advogada, fotografando os hematomas que ainda espalhavam pelo meu corpo. Nada daquilo ia sumir com o tempo, como a prefeitura sonhava. 3 dias depois, fui ao supermercado pela primeira vez desde o ataque. As portas automáticas fizeram um zumbido e, na hora, meu corpo inteiro travou. Minhas mãos começaram a tremer tanto que me apoiei no carrinho para não cair. O som era idêntico ao de uma arma de choque sendo acionada. Comecei a suar. O peito apertou. Parecia que alguém me sufocava. O caixa adolescente ficou perguntando se eu estava bem, mas eu não consegui responder. A garganta fechou. As pernas bambearam e acabei deslizando até o chão logo na entrada, enquanto as pessoas desviavam. O gerente veio, me levou para um banco do lado de fora e fiquei ali 20 minutos tentando voltar ao normal. Assim que cheguei em casa, liguei para a terapeuta que minha médica recomendava e marquei uma consulta ainda naquela semana. Ana Ellis me ligou na manhã seguinte com uma notícia que fez minhas mãos voltarem a tremer, mas por outro motivo. Ela tinha encontrado um policial novato que pediu demissão após 6 meses e topou contar como o departamento mudou. Ele se encontrou com ela num café. A 60 quilômetros daqui, não quis se identificar, mas contou tudo. Meus projetos de policiamento comunitário foram descartados no dia seguinte à minha aposentadoria. O novo treinamento era só sobre ser guerreiro e dominar as ruas, mostravam vídeos de policiais sendo mortos e diziam para os novatos que qualquer abordagem podia ser a última. O instrutor dizia que meu jeito antigo de conversar era sinal de fraqueza e só servia para morrer. Tudo aquilo que construí em 15 anos sumiu em menos de 5. Segundo o rapaz, os policiais que me agrediram eram tratados como heróis por demonstrarem força. Ana gravou a conversa e me mandou o áudio. Quando estava no escritório do Russell Marshall, o Eugene Reynolds ligou para lá para discutir os documentos do processo. O Russell colocou no viva voz, e eu ouvi a nova proposta. $300 mil para encerrar tudo. Mas Reynolds ainda acrescentou que, se eu não aceitasse, eles iam vasculhar cada relatório de despesa que assinei, cada atestado, cada hora extra, cada conferência que participei. Disse que talvez achassem irregularidades que pudessem afetar minha aposentadoria. O Russell deu um sorriso quando ele desligou, porque sabia que era desespero. Quem está perdendo costuma fazer ameaça assim. Não íamos aceitar aquele dinheiro. O capitão Adams me mandou mensagem às 2 da manhã, dizendo que precisava me ver com urgência. Nos encontramos numa lanchonete 24 horas. Ele olhou ao redor, nervoso, e só então sentou na minha frente. O sindicato vai mudar a versão, falou ele. Vão dizer que você foi agressivo e tentou pegar alguma coisa que parecia uma arma. Talvez ainda arranjem uma prova falsa depois. Meu estômago embrulhou, porque eu sabia o quanto seria fácil para eles convencerem todo mundo com essa versão. O Adams me contou que ouviu o papo na sala de descanso e quis me alertar. Voltei para casa e comecei a guardar tudo o que pudesse me proteger. Fiz uma planilha com todos os lugares onde estive, com quem falei, juntei cada recibo. Todo dia, tirava uma foto minha de manhã para mostrar que eu não estava armado. Passei a gravar tudo no celular sempre que saía. Se alguém quisesse jogar no longo prazo, a Nicole Wells, esperando 4 dias inteiros para entregar aquele pendrive, mostrou muito mais coragem do que aqueles 6 policiais juntos. Se tentassem me incriminar, pelo menos eu dificultaria o máximo possível. 2 semanas depois, o Russell me ligou, rindo tanto que mal conseguia falar. Durante a entrega das provas, a prefeitura teve que liberar tudo, até vídeos pessoais dos próprios policiais. Um deles tinha filmado tudo, só por diversão, e esqueceu de apagar. No vídeo, dava pra me ver parado, imóvel, mãos vazias ao lado do corpo, quando eles vieram pra cima de mim. Dava pra ouvir eu tentando explicar quem era enquanto eles riam. Dava pra ver direitinho quando o primeiro disparo de taser me atingiu, mesmo eu só ficando parado ali, sangrando. O Russell disse que só aquele vídeo já era suficiente pra gente ganhar o processo. Quando entrei na reunião da Câmara dos Vereadores, 3 semanas depois, o salão estava lotado. O Russell tinha me orientado a não falar nada, porque qualquer palavra poderia ser usada contra mim no tribunal, mas eu precisava que todos ouvissem da minha boca o que a polícia deles tinha virado. O Adams ficou lá no fundo, tentando passar despercebido. Os representantes do sindicato lotaram a primeira fila e me olharam como se quisessem me pegar ali mesmo. Fiquei no púlpito e falei por 20 minutos sobre como ajudei a construir aquele departamento do zero, como a cidade deixou de ser uma das mais violentas para se tornar uma das mais seguras, como treinei cada policial para proteger e servir, não para caçar e mandar. Depois contei em detalhes tudo o que fizeram comigo. O silêncio era total, só quebrado por alguns suspiros quando falei do policial que urinou em mim. Terminei dizendo que aquele distintivo que eu tanto amava agora me dava enjoo só de olhar.
No dia seguinte, o prefeito anunciou que chamaria uma equipe de fora para investigar tudo. O presidente do sindicato foi para a televisão dizer que era caçada às bruxas e que eu só queria ganhar dinheiro em cima da cidade. O prefeito fez discurso sobre transparência e responsabilidade, mas eu sabia que nada ia mudar de verdade. No máximo, iam trocar umas pessoas de lugar, talvez mudar algum procedimento, e depois tudo voltaria a ser como antes. Essas auditorias nunca resolviam nada, só serviam para os políticos fingirem que estavam fazendo alguma coisa. Depois de 3 meses, o promotor finalmente anunciou as acusações. Só o policial que urinou em mim foi acusado, e ainda por lesão leve. Os outros ficaram livres de qualquer punição. Nada pelo taser, nem pela surra, nem pelas costelas quebradas. A raiva queimou tanto em mim que achei que ia ter outro ataque de pânico. O Russell me lembrou que ainda tínhamos o processo cível, que a acusação criminal contra policial era sempre difícil, mas doía como uma facada saber que 5 deles iam sair impunes. Na semana seguinte, entramos com o processo cível, colocando todos os 6 policiais no banco dos réus, além da cidade, do sindicato e do Adams, como capitão. O valor que o Russell colocou virou notícia: 10 milhões de dólares. O sindicato chamou coletiva, dizendo que eu só queria dinheiro e estava querendo lucrar em cima de uma prisão comum. Ignoraram todos os laudos médicos das minhas costelas quebradas e dos danos nos nervos. Ignoraram o vídeo que mostrava que eu não tinha feito nada de errado. Só sabiam repetir que eu era ganancioso. Então a prefeitura começou a me perseguir, usando fiscalização para me incomodar. De repente, começaram a chover multas porque o gramado estava 1 centímetro mais alto. Diziam que minhas lixeiras estavam 60 centímetros longe demais da calçada, que a caixa de correio estava na altura errada, mesmo sem ninguém mexer nela há 5 anos. Toda semana era uma multa diferente por bobagens. Fui guardando tudo e entreguei pro Russell, para reforçar nossa acusação de retaliação. Quanto mais eles apertavam, mais eu me sentia decidido a ir até o fim. O consultório da terapeuta era pequeno, cheirava a vela de baunilha quando entrei, 3 semanas depois. O Russell disse que eu precisava disso pro processo, porque os jurados se comovem mais quando veem que a vítima está buscando ajuda. Sentei na poltrona de couro e fiquei olhando os diplomas na parede, enquanto ela me pedia para começar do começo. Minhas mãos tremiam quando contei do choque do taser, como meu corpo travou e eu não consegui nem gritar meu nome. Ela fazia anotações num bloco amarelo e falava pouco. Só balançava a cabeça quando contei do policial urinando em mim enquanto eu estava no chão. Falei como eu via o rosto deles toda vez que fechava os olhos, como não conseguia mais correr sem sentir o peito apertar. A sessão durou 50 minutos, mas para mim parecia 5 horas. 2 dias depois, o Russell me chamou no escritório para me preparar para o depoimento. Colocou as imagens da câmera corporal no notebook, fez eu assistir tudo quadro a quadro. Passamos por cada chute, cada soco, cada segundo em que eu estava no chão. Ele pausou o vídeo quando o policial abriu o zíper da calça e perguntou o que eu sentia naquele momento. Eu vomitei na lixeira dele. Fizemos isso por 4 horas seguidas. Ele perguntando o que a defesa perguntaria, me obrigando a descrever tudo até eu conseguir falar sem gaguejar. O depoimento mesmo aconteceu numa sala de reuniões no centro, com 3 advogados de defesa e uma taquígrafa. Começaram às 9 da manhã, perguntando por que eu não disse logo que era o ex-chefe. Expliquei que queria ver como tratavam as pessoas. Fizeram a mesma pergunta de todos os jeitos, tentando me pegar em contradição. Queriam saber se eu tomava remédio, se tinha bebido, se tinha algum problema de saúde mental. Um advogado ficava insistindo que talvez eu tivesse entendido errado, que talvez os policiais só estivessem cumprindo o dever deles. Consegui manter a calma e me segurei nos fatos, mesmo quando mostraram fotos do meu rosto ensanguentado e perguntaram se eu achava possível ter me machucado sozinho ao resistir. Fizeram 2 pausas para conversar baixo e depois voltaram com mais perguntas, até sobre o que eu estava fazendo naquele bairro. Os dedos da taquígrafa não paravam 1 segundo. Quando o Adams foi depor na semana seguinte, em poucas horas o departamento inteiro já sabia tudo o que ele tinha dito. Ele confessou que reduziram o treinamento de desescalonamento de 40 para apenas 4 horas para poderem comprar novos equipamentos táticos. Contou que o sindicato pressionou e a Câmara acabou aprovando para economizar dinheiro. O presidente do sindicato chamou ele de traidor em um e-mail que vazou para todo mundo. Adams precisou tirar licença porque outros policiais passaram a ameaçá-lo. A Alice, do jornal, conseguiu a transcrição do depoimento dele e cruzou os dados com os boletins de ocorrência dos últimos 3 anos. A investigação dela mostrou que as denúncias de uso excessivo da força subiram 300% depois dos cortes no treinamento. Ela tinha gráficos e tabelas comprovando a ligação. Meu caso não era o único, só tinha ganhado mais visibilidade. A reportagem saiu na capa, com uma foto minha dos tempos de chefe ao lado de outra, meu rosto machucado. A Nicole me ligou chorando depois que alguém publicou o endereço dela, junto com o depoimento de testemunha.
Começaram a chamar ela de dedo duro e mandar ameaças de morte para o e-mail do trabalho. Fui na próxima reunião do condomínio e fiquei do lado dela enquanto ela contava o que tinha visto. Alguém lá do fundo gritou que ela devia cuidar da própria vida, mas eu encarei até a pessoa se calar. Ajudei ela a instalar câmeras de segurança e dei meu spray de pimenta antigo. Depois disso, passamos a nos falar todos os dias. O juiz finalmente decidiu sobre nosso pedido para liberar o relatório da corregedoria. A prefeitura brigou muito para manter tudo em sigilo, mas perdeu. O relatório mostrou que os policiais violaram 11 normas diferentes, inclusive sobre o uso correto do taser e as diretrizes de uso da força. Tinha fotos dos meus ferimentos que fizeram até o juiz se encolher na cadeira. O noticiário local falou do caso 3 dias seguidos. O Russell marcou a mediação para o mês seguinte. Eu disse para ele que queria o retorno do treinamento obrigatório de desescalonamento, supervisão civil no departamento e auditorias mensais das câmeras corporais. Ele respondeu que eu estava pedindo demais, que a cidade jamais aceitaria tudo aquilo. Mas eu não estava nem aí pro conforto deles. Dinheiro não ia consertar o que eles destruíram. A mediação aconteceu numa sala de conferências de hotel, com advogados espremidos em volta de uma mesa comprida. Foram 9 horas de vai e vem. Eles ofereceram dinheiro, mas não queriam se comprometer com carga horária de treinamento. Bati o pé na supervisão, mas queriam que fosse só consultiva. O mediador ficava indo de uma sala para outra com propostas e contrapropostas. Minhas costelas ainda doíam quando eu ficava sentado muito tempo, então precisei levantar e andar enquanto eles decidiam. No fim, conseguimos que aceitassem restaurar 30 horas de treinamento de desescalonamento e revisões trimestrais das câmeras corporais. O valor era menor do que o Russell queria, mas as mudanças valiam mais para mim. Cada concessão parecia uma perda enorme, mas o Russell dizia que era assim mesmo. Pediu um pedido público de desculpas do departamento ao final da mediação. O advogado da cidade chegou a rir antes de se controlar. Foram para outra sala por 1 hora e voltaram com um texto dizendo que lamentavam o incidente infeliz. Nada de admitir erro, nada de reconhecer problema sistêmico, só lamentaram o ocorrido. O mediador tentou empurrar isso como vitória, mas eu sabia o que era de verdade. Fechei os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mas me segurei e deixei o Russell conduzir. 2 semanas depois, o Russell me ligou avisando que o sindicato entrou com uma liminar para barrar a divulgação do relatório da corregedoria. Alegaram que ia prejudicar o moral da tropa e comprometer investigações que nem existiam. O juiz deu 60 dias para apresentarem o caso, ou seja, mais 2 meses de espera. Atirei o celular na parede e ele se espatifou. Meu peito passou a doer ainda mais, dia após dia, e o médico pediu novos raios-x, que mostraram que as costelas não estavam cicatrizando direito. Os ossos tinham calcificado tortos e raspavam um no outro quando eu me mexia. 7 meses depois de ter sido imobilizado e espancado, precisei operar para quebrar e alinhar 2 costelas. O anestesista perguntou como eu tinha quebrado as costelas e eu só fiquei encarando o teto. A recuperação me deixou mais 3 semanas sem conseguir fazer nada, só deitado, sentindo como se tivesse envelhecido anos. Meu corpo não estava nem aí pro andamento da justiça. Ir até a caixa de correio me deixava ofegante e eu precisava sentar no meio do supermercado. O fato daquele policial ter esquecido de apagar o vídeo pessoal parecia conveniente demais pro nosso caso. Fico pensando se não mudaram de ideia sobre encobrir tudo depois de verem quem tinham atacado. Uma tarde, umas crianças do bairro bateram à minha porta vendendo doces para a escola. O mais velho me olhou meio de lado e perguntou se eu era o ex-chefe de polícia que tinha apanhado dos próprios colegas. O menor quis saber se eu estava melhor agora. Comprei todos os chocolates deles e falei que estava melhorando. A preocupação simples deles me tocou mais do que qualquer desculpa formal dos representantes da cidade. Na semana seguinte, o Russell ligou com novidades sobre o policial que urinou em mim. O promotor ofereceu a ele um acordo por agressão leve, 2 anos de liberdade condicional e demissão da corporação. Sem prisão, sem ficha criminal de verdade, nada que fosse pesar de fato. Tive vontade de gritar, mas o Russell lembrou que levar o caso a julgamento seria reviver tudo no tribunal, sem garantia de condenação. Assinei os papéis, aceitei o acordo e tentei me convencer de que era alguma coisa. O capitão Adams foi transferido para um cargo administrativo no arquivo na mesma semana. A mensagem dele chegou às 2 da manhã. Só 4 palavras que diziam tudo e nada ao mesmo tempo. Tiraram ele do comando, mas deixaram na folha, onde não podia causar problema. 3 dias depois, nos reunimos com os advogados da cidade para finalizar o acordo civil. Eles aceitaram implementar novas regras de uso da força, exigir câmeras corporais e criar um processo de revisão comunitária. A cidade pagaria a indenização, mas sem admitir culpa, aquele texto padrão de blindagem contra novos processos. Consegui manter o direito de falar publicamente sobre minha experiência, algo que eles tentaram barrar, mas o Russell não aceitou. O cheque que me deram não ia consertar minhas costelas nem devolver os meses de dor, mas pelo menos as novas políticas podiam evitar que isso acontecesse com outra pessoa.
Fui até a delegacia para ver meu retrato, que diziam ainda estar exposto no saguão. Uma lona azul cobria toda a parede onde ficavam as fotos dos policiais, com uma placa avisando que estava em reforma. O sargento da recepção nem quis me encarar quando perguntei há quanto tempo aquilo estava daquele jeito. Ninguém dava uma resposta clara sobre quando a lona seria retirada. O recado era óbvio, mesmo sem palavras. Estavam me apagando da história do departamento. Um mês depois, a prefeitura anunciou a criação de um conselho civil para fiscalizar a polícia. O gabinete do prefeito chegou a me ligar, perguntando se eu toparia assumir a presidência, mas recusei. Preferi indicar a Nicole, que já vinha organizando reuniões com a comunidade e brigando de verdade por mudanças. Ela tinha energia e indignação para enfrentar batalhas que eu já não tinha mais disposição para encarar. Passar o bastão para outra pessoa foi estranho, mas parecia o passo certo. Ana Ellis ganhou um prêmio estadual de jornalismo pela cobertura do meu caso e a internet enlouqueceu. Começaram a pipocar ameaças de morte nas redes sociais e até divulgaram nossos endereços. A história não saía da mídia e passei a ser reconhecido no mercado. Alguns vinham agradecer por eu ter falado, outros só resmungavam, chamando de encrenqueiro. Ser um símbolo cansava mais do que qualquer ferida física. 9 meses depois de tudo começar, coloquei os tênis de corrida numa terça de manhã. Minhas mãos tremiam para amarrar os cadarços, e só de pensar em passar de novo pela Oak Street, meu estômago embrulhava. Escolhi sair no fim da manhã, quando teria mais gente na rua, caso precisasse de testemunhas. Os primeiros passos pareciam pesados, como andar na lama, e cada carro que passava fazia meu coração disparar. Uma vizinha regava o jardim e acenou para mim como se nada tivesse acontecido. Outro corredor me cumprimentou com a cabeça e seguiu em frente. Minhas costelas ainda doíam. A respiração era difícil, mas fui colocando um pé na frente do outro. Fui até o fim da rua e voltei para casa. Eram só 2 quarteirões, mas parecia uma maratona. Cada passo era meu, para retomar o que aqueles policiais tentaram tirar de mim. 3 semanas depois, o carteiro apareceu com uma carta registrada da corregedoria. Minhas mãos tremiam enquanto eu assinava o recebimento. O envelope, pesado, tinha 20 páginas de conclusões. Sentei na mesa da cozinha e li cada palavra, enquanto o café esfriava. 2 policiais seriam demitidos na hora, outros 4 suspensos sem salário por 30 dias. A investigação confirmou abuso de força, violação de direitos civis e conduta totalmente inaceitável para quem veste farda. Reconheci nos nomes os que tinham usado o taser em mim e me humilhado. Entre os suspensos estavam os que me chutaram e bateram minha cabeça no carro. Só que no final da página 18 já vinha o alerta. O sindicato tinha recorrido e a arbitragem podia desfazer tudo em até 6 meses. A sensação de justiça era como segurar água nas mãos. Real, mas escorrendo a qualquer momento. 2 dias depois, o noticiário local mostrou a reportagem das demissões e meu telefone não parava de tocar com repórteres atrás de declaração. Preferi o silêncio, só olhando da janela as vans de imprensa estacionadas do lado de fora. O sindicato fez coletiva naquela mesma tarde, o presidente deles foi pro microfone, chamou as demissões de caça às bruxas e prometeu defender cada policial até o fim. Em uma semana, ele já tinha arrecadado R$50 mil para a defesa jurídica da turma deles numa vaquinha online que viralizou entre apoiadores. Os comentários na página diziam que eu era mentiroso, provocador e outras coisas que nem vale repetir aqui. 3 meses se passaram e vieram as eleições do sindicato. O mesmo presidente concorrendo sozinho, prometendo proteger os policiais contra ataques políticos. Ganhou com 92% dos votos e logo anunciou mudanças para enfraquecer as reformas recém-aprovadas. Agora, precisariam de 3 denúncias, não só uma, para abrir investigação. As imagens das câmeras corporais poderiam ser apagadas em 30 dias, e não mais 90, e policiais acusados poderiam se aposentar com todos os benefícios antes do fim dos processos. Vi tudo isso na TV e senti minha esperança por mudanças verdadeiras virar outra coisa. Um sentimento de que o sistema sempre protegeria a si mesmo primeiro. Passei as 2 semanas seguintes escrevendo tudo num artigo longo, virando noites para tentar explicar como é carregar essa responsabilidade por dentro. As pequenas vitórias, como ver aqueles 2 nomes na carta de demissão. As derrotas amargas, sabendo que o sindicato provavelmente ia conseguir reverter tudo. O trauma que me fazia estremecer cada vez que ouvia sirenes. Falei sobre ser vítima e testemunha ao mesmo tempo. Sobre como é buscar justiça quando o próprio sistema investiga a si mesmo. O artigo saiu em 3 jornais. Circulou milhares de vezes na internet, mas no departamento nada mudou. 10 meses depois do início de tudo, o Capitão Adams me ligou chamando para um café. Sentamos frente a frente numa lanchonete do centro, os 2 parecendo mais velhos e cansados. Ele disse que tentou implantar mudanças, mas foi barrado a cada passo pelo sindicato e pela Câmara Municipal. Falei que tentar não bastava,
Não quando pessoas estavam se machucando. Sabíamos que não haveria amizade nem reconciliação. Só dois homens entendendo o peso de uma traição institucional. Quando nos levantamos, apertamos as mãos rápido e cada um seguiu para o seu carro sem olhar para trás. O cheque do acordo chegou numa terça de manhã e fiquei parado na caixa do correio segurando o envelope, olhando para o final da Oak Street, onde tudo tinha acontecido. A rua parecia igual, tranquila, cheia de árvores, sem dar nenhum sinal do que rolou ali. O cheque tinha mais zeros do que eu já vi, mas não comprava de volta a fé no distintivo que usei por 15 anos. A luta por justiça ia continuar além de mim, além desse cheque, além deste momento, passando para a próxima pessoa corajosa o suficiente para enfrentar. O trabalho nunca acaba, só encontra novas mãos para seguir em frente.